Então, se eu amo a Cristo, mas eu não tenho os mandamentos do Senhor guardado em meu coração, se eu não ando nos caminhos do Senhor, se eu não faço a vontade de Jesus, eu não amo a Cristo. E se eu não amo a Cristo, o Senhor Deus também não vai me amar. Quem disse isso? Foi o pastor Paulo? Não, o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E se alguém me ama, será amado do meu Pai. E quem me ama, guarda os mandamentos. Quem me ama, faz a vontade do meu Pai. E quem me ama, anda nos caminhos do Senhor. E quem me ama, não fala mal do próximo. E quem me ama, não rouba do altar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Vai lá para o final da Bíblia, a Epístola de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Inimigos de Deus. Pode se assentar. Uma mensagem um tanto polêmica, principalmente nos tempos atuais em que vivemos, em que talvez nunca na história de toda a humanidade foi pregado um evangelho tão frouxo como está sendo pregado hoje. Um evangelho tão voltado para o homem como ele tem sido pregado hoje. Um evangelho que não prega renúncia, um evangelho que prega o tapinha nas costas, um evangelho que vai dizer para você: venha como estás, mas que não prega a mudança, que não te manda, não te ensina a mudar, como a palavra diz. E não é raro nós vermos pessoas dizendo que são servos de Deus, que amam a Deus, mas que são amigos do mundo, que fazem aquilo que desagradam a Deus e que satisfaz a sua carne. Um tanto contraditório, porque se nós formos pegar a Bíblia e separarmos textos, nós encontraremos argumentos sem contexto para validar qualquer afirmativa que nós quisermos validar. Porque texto fora de contexto é pretexto para as pessoas errarem, viverem no pecado. Outro dia eu preguei aqui sobre o amor de Deus, sobre a diferença entre o ímpio e o pecador salvo, porque todos nós somos pecadores, mas tem uma diferença entre o pecador ímpio e o pecador salvo. O pecador ímpio é aquele que não é arrependido, que continua nas práticas. O pecador salvo é aquele que se arrependeu e entregou sua vida para Jesus. E foi uma pregação um tanto polêmica, porque as pessoas começaram a questionar, porque eu disse que Deus não ama a todos. E as pessoas começaram a questionar: não, mas Deus ama a todos, Deus ama todo pecador, Ele não ama o pecado. E Jesus lá em João capítulo 14, 21 diz o quê? João 14, 21 diz que se alguém me amar, será amado do meu Pai.
Mas o que nós temos visto são palavras, pregações dizendo: coitadinho do ímpio, Deus ama o estuprador, Deus ama o adúltero, Deus ama o pastor ladrão, Deus ama todo pecador. Não, Deus ama o pecador que ama o seu filho. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Jesus, ele pregou essa mensagem para os seus discípulos. Ele não estava rodeado de uma multidão. Foi a primeira mensagem que Jesus pregou logo depois da ceia, logo depois de identificar Judas Iscariotes como o traidor, logo depois de o diabo se apoderar de Judas Iscariotes. Estava Jesus assentado na mesa com os 12, reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Já estava chegando a Páscoa, ou seja, já estava próximo o dia da crucificação de Jesus. Jesus, então, reunido com os 12, ele começa a pregar acerca do reino, começa a ensinar acerca do reino, começa a dizer que o seu tempo estava curto aqui na terra, que em breve ele iria para o Pai, e para onde ele iria, nenhum deles poderia ir com ele. Nenhum daqueles 12 poderia ir com ele. Nenhum dos 12 poderia subir com ele. Nenhum dos 12 poderia experimentar do cálice que ele iria experimentar dentro de alguns poucos dias, ou talvez horas. E Jesus então diz que no meio deles haveria um que iria o trair. Seria quem? Judas Iscariotes. E o interessante é que Jesus, sendo tão sábio, ele não abre isso para todos, porque se ele abrisse isso para todos, certamente Pedro, do jeito que era, iria pegar uma espada e não ia arrancar a orelha de Malco, mas ia arrancar a cabeça de Judas. E Jesus, ele sendo íntimo de alguns, a Bíblia diz que um dos apóstolos, a quem Jesus mais amava, reclina a cabeça sobre o peito de Jesus e abraça Jesus e fala: mas mestre, por que isso? E um dos apóstolos chega para ele e fala assim: pergunta para ele, quem é que vai trair? E Jesus chega para ele e fala assim, e ele pergunta para Jesus: mas quem é que vai te trair, mestre? Jesus fala: aquele que eu der do pão molhado na boca, será esse meu quem irá me trair. E Jesus então faz este ato, mostra quem iria traí-lo. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, o diabo se apodera de Judas, e Judas se afasta da presença. Judas se afasta da presença. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e achamos que todos aqueles que estão dentro fazem parte do corpo de Deus, fazem parte da igreja verdadeira e autêntica. Mas nós nos esquecemos que no meio do povo de Deus tem aqueles que servem verdadeiramente a Deus, mas também tem os Judas Iscariotes. E os discípulos sequer entenderam aquilo, porque quando Judas se afastou e quando Jesus disse as palavras para Judas, eles pensaram que Jesus estava falando com Judas pelo fato de que Judas carregava a bolsa com as ofertas. E não foi. Jesus estava dizendo para ele: por que você vai fazer isso comigo, Judas? Por que você vai fazer isso comigo? E sabe por que Judas traiu a Jesus? Porque ele andava com Jesus, mas ele não teve experiência com isso verdadeiramente. Ele não se preocupou em preencher o seu coração com o amor de Jesus. Ele viveu e andou com o amor, mas não permitiu que o amor entrasse dentro dele. Antes, tomou o seu coração com as coisas deste mundo. Quando Jesus foi ter os seus pés lavados
os seus pés ungidos com óleo caríssimo. Ele vira e fala: mas por que tamanho desperdício? Por que não pega esse óleo, vende e dá para os pobres? Um homem que a todo tempo esteve com seu coração voltado para as coisas terrenas. E eu faço uma pergunta para vocês. E ainda ontem assistindo uma pregação, o pastor ele falou acerca do amor de Cristo, mas ele falou sobre relacionamento com Cristo. Será que verdadeiramente nós amamos a Cristo? Qual foi a última vez que você se relacionou com Cristo? Qual foi a última vez que você teve um bate-papo com o Senhor? Como você tem com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho? Qual foi a última vez que você se debruçou e perdeu a hora conversando com Cristo? Ou toda vez que você vai se dobrar e se curvar e falar com Deus, é apenas momentos de pedições, momentos de pedir e pedir, de querer mais de Deus, como se Deus fosse um instituto de filantropia, que sempre que estamos com a barriga doendo, nós vamos até Ele para podermos pedir um pouco mais, para podermos pedir um pouco mais da provisão de Deus. Porque nós queríamos um carro, mas agora o carro que Ele nos deu não nos é mais suficiente. Nós queremos trocar de carro. E eu sou filho de Deus e eu tenho direito disso. Então eu vou falar para Deus. O meu faz tudo. Qual foi a última vez que verdadeiramente você se curvou, bateu um papo com o Senhor? Como fazemos com um amigo? Ou nós olhamos para Deus como um ser inacessível, acessível apenas para pedir, mas inacessível para relacionar? Esse relacionamento, o relacionamento que um dos apóstolos a quem Jesus amava, porque Jesus tinha 12 que andavam com ele, mas 3 eram mais íntimos: Pedro, Tiago, João. E a Bíblia diz que ele amava. Olha para você ver, ele amava todos. Mas houve um exagero proposital na escrita da mensagem, onde disse: Jesus, a ele amava. Está lá em João, capítulo 13. E esse foi João, a quem reclinou a cabeça no seu peito. E numa conversa de amigo, foi capaz de ouvir um segredo de Jesus para com eles. Sabe por quê? Cada vez mais nós não temos ouvido a voz do Senhor. Sabe por que cada vez mais nós não temos descoberto os segredos do Senhor? Porque nós não temos nos relacionado com Cristo. Nós dizemos que amamos Ele, mas amamos apenas da boca para fora. Porque Jesus, nesse sermão que Ele estava pregando aos seus apóstolos, Ele então diz: aquele que me ama cumpre os mandamentos do meu Pai. Aquele que me ama anda nos meus caminhos. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Olha para você ver. Olha para você ver que profundo isso. E certamente no meio desse sermão estava ali um dos 3 a quem Jesus era mais próximo. Um dos 3 a quem Jesus era mais próximo. Ou vocês esqueceram do que aconteceu na casa de Jairo?
quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Jesus entra na casa com os 12 e vai entrar no quarto da menina morta e fala: fiquem todos aqui, exceto Pedro, Tiago e João. Tiago, um dos íntimos de Jesus, estava presenciando este sermão que Jesus estava dando apenas aos seus apóstolos, apenas aos seus discípulos. E Jesus então fala: e se alguém me amar, vai guardar os meus mandamentos, vai andar nos meus caminhos, vai fazer a vontade do meu Pai. E Tiago, lá na sua epístola, no capítulo de número 4, ele dá uma palavra dura para aqueles que ouviam a mensagem, e diz: sabe por que vocês não recebem o que pedem? Porque vocês pedem mal, pedes para o próprio deleite, pedes para si mesmo. Vocês estão cada vez mais preocupados consigo mesmo. Vocês estão cada vez mais preocupados com o próprio umbigo. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, mentiroso é. E como que eu amo o meu próximo se eu sou incapaz de orar em favor do meu próximo? Como que eu amo o meu próximo se eu sou incapaz de clamar a Deus e entregar a vida do meu próximo para Ele? Como que eu amo o meu próximo se eu sou apenas capaz de entregar o nome do meu próximo nas rodas de fofoca, falando mal dele? Como que eu amo o meu próximo se eu estou todo tempo com uma pedra pronto para atirar nele? Eu sou um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Não, mas Deus, Ele me ama. Você ama Cristo? Ama? Tá bom. Vamos ver. Porque falar até papagaio fala. E não é o que você fala que vai demonstrar o que você faz e o que você é de fato. O amor que você tem e que você diz ter por Jesus, ele não é demonstrado com palavras do eu te amo. Porque se eu pegar um papagaio aqui, filhote, e ensiná-lo a falar eu te amo, ele vai falar eu te amo. Mas na primeira encostada que você der nele, ele vai bicar o seu dedo. Mas você diz amar Cristo. Então tá bom, e Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos significa saber dentro do coração o que eu vou fazer. E a palavra diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, se eu amo a Cristo, mas eu não tenho os mandamentos do Senhor guardado em meu coração, se eu não ando nos caminhos do Senhor, se eu não faço a vontade de Jesus, eu não amo a Cristo. E se eu não amo a Cristo, o Senhor Deus também não vai me amar. Quem disse isso? Foi o pastor Paulo? Não, o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E se alguém me ama, será amado do meu Pai. E quem me ama, guarda os mandamentos. Quem me ama, faz a vontade do meu Pai. E quem me ama, anda nos caminhos do Senhor. E quem me ama, não fala mal do próximo. E quem me ama, não rouba do altar. Nós temos que tomar vergonha na cara. E quando eu digo nós, somos todos ímpios, pastores, ovelhas, irmãos, pregadores itinerantes, ministros de louvor, levitas, instrumentistas. É tempo de nós tomarmos vergonha na cara, reconhecermos que nós não somos nada, nem ninguém.
Mas nós estamos vivendo num tempo em que o homem está achando que é maior do que Deus, em que pastores estão se colocando em pedestais, em que homens e mulheres estão achando que são alguma coisa, só porque têm alguma coisa. Nós somos alguma coisa, não é porque nós temos alguma coisa, mas porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. É isso que faz de nós alguma coisa, porque nós somos seres miseráveis, detestáveis, deprimentes, horrendos, pessoas desprezíveis, porque o mal, ele habita em nós, na nossa natureza pecaminosa, na nossa carne. É por isso que nós temos que lutar dia após dia contra a nossa natureza. É por isso que nós precisamos lutar. A palavra diz que o Espírito milita contra a carne. Quem você tem alimentado? A carne ou o Espírito? Porque se eu começo a alimentar demais a minha carne, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a andar segundo as vontades carnais. E o que nós temos visto? Se você pegar e der um Google ali em escândalos de pastores, nós vamos ver tanta coisa absurda. Tanta coisa absurda, tanta heresia sendo pregada. Tanto pastor fazendo coisa que só Jesus para ter misericórdia. É pastor embalada, é ovelha encachaçada, é ministro em escândalos. Por quê? Porque as pessoas, inclusive as de cima do altar, estão mais preocupadas em se tornar amigos do mundo do que amigos de Deus. Judas foi assim. Judas estava mais preocupado em se tornar amigo de quem? Dos fariseus, dos mestres da lei. Porque eles tinham condições, eles tinham status. Se eu viro amigo deles, agora eu vou ser alguém nesta terra. Talvez você pode até ser alguém na terra, mas o que importa não é quem você é na terra, mas sim quem você é no céu e também no inferno. Sabia disso? Porque enquanto nós vivemos, você que é separado e escolhido de Deus, o seu nome ele precisa ser conhecido no céu e também no inferno. Certa feita estavam dois homens orando e querendo expulsar um demônio. O demônio manifestou no homem e montou em cima deles e fez dar porrada e pancada e couro. E falou para eles assim: quem você pensa que é? Não, eu vim em nome daquele que é o Deus de Paulo e Silas. O demônio virou para eles e disse assim: ó, conheço Paulo, conheço Silas, mas você eu não conheço. E comeu couro neles. Se eles não fugissem, iam morrer. O nome do servo de Deus, ele precisa ser conhecido tanto no céu quanto no inferno. Ah, mas o mundo não me reconhece. Ah, mas o mundo pega pesado comigo. Ah, mas o mundo me persegue. Ah, mas o mundo é assim. O mundo é muito mal. Nós não estamos preocupados em agradar o mundo. Esta mensagem que eu prego, se o mundo ficar revoltado, não tenho nada com isso. O importante é fazer a vontade de Deus, é pregar a verdade, doa quem doer. Você foi chamado, não foi para dar tapinha nas costas de ninguém. Nós não temos chamado de compressa de água quente, nós temos o chamado do chicote, da vara da correção do Senhor, para que aqueles que estão caminhando para a morte convertam-se dos seus maus caminhos e voltem para os caminhos do Senhor. E aquele que não quiser, que vá para o inferno com a mala dele, sozinho. Mas depois não pode dizer: eu não fui avisado. Porque aquele que quer se fazer amigo do mundo se tornará inimigo de Deus.
Você que está ouvindo essa mensagem, se você está com o seu coração voltado para a carnalidade, se você já foi um cristão e está afastado, se você nunca aceitou Jesus e anda realizando todos os prazeres da sua carne, porque é bom, é gostoso, é prazeroso, se você anda nos maus caminhos, eu quero te dizer que você é um amigo do mundo. E sendo amigo do mundo, você se transforma, você se torna, se faz inimigo de Deus. Você é um inimigo de Deus. Não é o inimigo, mas um inimigo de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz que eu amo os que me amam. Deus ama aqueles que o amam. E aí Jesus vai lá em João 14 completa: e se você me ama, você vai fazer a vontade do meu Pai. E Tiago vai lá na frente e fala: porque se você não fizer a vontade do Pai e estiver preocupado em agradar o mundo, em ser amigo do mundo, você será feito inimigo de Deus. Em qual time você se encontra nesse momento? Em qual time você está nesse momento? Imagina agora que vai ter uma partida de futebol. De um lado, os amigos de Deus. Do outro lado, os inimigos de Deus. / amigos do mundo. Em qual time que você se encontra nesse momento? Porque se você é amigo de Deus, você anda nos caminhos do Senhor, você ama a Cristo, você guarda os mandamentos de Deus, você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não é que você vai se tornar um super-herói infalível, que você não vai pecar. Não, porque senão você seria um santo e não estaria nem aqui mais. Em qual time você se encontra? É o time do não tem nada a ver, está tudo certo. Não tem nada a ver. É só um pouquinho, não faz mal. Não tem nada a ver. Nessa onda de só um pouquinho não faz mal. Toma uma taça de vinho e para numa blitz. E fala pro guarda: foi só uma tacinha, eu tô lúcido, não faz mal. 7 pontos na carteira, cadeia, multa de R$2.900 e provavelmente a suspensão da sua carteira e um processo administrativo. Eu não estou pregando aqui sobre bebida. Não estou falando sobre bebida. Estou dizendo que muitas vezes nós vamos nessa onda de um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal, e nada vai começar com um tantão, meus irmãos. Uma árvore, para ela se tornar uma árvore, primeiro ela foi uma semente. O diabo, sabendo disso, ele não vai chegar com um caldeirão para você. É só uma colherzinha de chá, é só um pouquinho, porque ele só quer uma brechinha que você abra para que ele entre na sua vida e destrua o seu ministério. Quanto tempo que seu ministério está parado? Tem quanto tempo que a sua vida está igual o rabo de cavalo, só crescendo para baixo? Tem quanto tempo que você está igual o cachorro, correndo em volta do próprio rabo? Tem quanto tempo que você não sai do lugar? Tem quanto tempo que a sua vida está nessa mediocridade? Por quê? Porque você está preocupado em se tornar amigo do mundo. Porque você não está nem um pouco preocupado com o reino de Deus. Porque se você estivesse preocupado com o reino de Deus, você viveria segundo a vontade de Deus. Você viveria como João viveu, preocupado em se tornar amigo de Deus. Não como Judas Iscariotes, preocupado com as coisas deste mundo, preocupado em satisfazer o ego dele, preocupado consigo mesmo. Não. Mas Judas foi um instrumento usado por Deus, porque sem ele Jesus não teria morrido, certo? A Bíblia diz que é necessário que venham os seus escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Ai daquele por quem os escândalos vierem. Como eu disse, é tempo
de nos voltarmos verdadeiramente para Cristo. É tempo de nós tomarmos vergonha na cara, engolirmos a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa prepotência, de acharmos que somos alguma coisa só porque temos algum talento, de acharmos que somos alguma coisa só porque temos algum dinheiro, algum status, alguma coisa. Nós não somos nada. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos todos lascados, condenados à morte. A misericórdia do Senhor, ela nos livra a todo momento daquilo que nós merecemos. E a graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ela nos leva para aquilo que nós jamais conseguiríamos. Dinheiro nenhum pagaria, sacrifício nenhum pagaria, jejum nenhum pagaria, dias de campanha nenhum pagaria. Nada nem ninguém conseguiria pagar aquilo que Jesus, mediante a sua morte na cruz, o seu sangue vertido lá no Calvário, nos concedeu. E somos salvos por isso, não porque somos bons, não porque somos alguma coisa, não porque somos herdeiros terrenos de alguém. Não. Pobres, miseráveis que somos, nós não somos nada, não somos ninguém. Pastores que caíram ainda tem tempo de se levantar. E nós, como pessoas passíveis de erro, temos que parar de estar sempre com o nosso dedão engessado para apontar o erro do outro. Temos que parar, olharmos para nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse conselho que o apóstolo Paulo deu para a ceia serve para a nossa vida diária. Nenhum de nós foi chamado para julgar ninguém. Nenhum de nós. Mas nós fomos chamados, fomos feitos, transformados de criaturas para filhos. E isso devido ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem você tem amado? Você tem amado a Deus? Tem amado verdadeiramente a Deus? Tem guardado os mandamentos do Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e me guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar, em algumas versões vai estar assim: e se alguém me amar, será amado por meu Pai. E se eu não amar Cristo? Se eu não guardar os mandamentos de Cristo no meu coração? Se eu me tornar amigo do mundo, eu me tornarei inimigo de Deus. Mas é duro, pastor, essa mensagem é dura. Não, eu ouvi até hoje que Deus ama todo mundo. Está louco que o inimigo de Deus é o diabo. O diabo é o inimigo. Mas quando nós estamos numa condição de amigos do mundo, nós anulamos a nossa condição que poderíamos ter de filhos de Deus e validamos a condição de inimigo de Deus. Que você possa ouvir esta palavra, guardar no seu coração, que você possa verdadeiramente estar com o coração voltado para Cristo, não preocupado com o mundo, não preocupado com o que as pessoas vão falar, não preocupado em agradar pessoas, mas preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito.
preocupado em estar agradando a Deus, andando nos caminhos do Senhor, guardando os seus mandamentos. Amém? O Senhor abençoe a sua vida nessa noite. Que você venha guardar esta mensagem no seu coração.